Olá pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos tratar do gênero lenda, né? É mais um gênero do texto narrativo, do tipo narrativo. Então o texto a seguir é uma lenda do povo indígena Bororó, que vive no leste do Mato Grosso. Foi Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras brasileiras, quem escreveu esta versão da história. Leia para conhecer um pouco da cultura desse povo. Durante a leitura do texto, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Como nasceram as estrelas? Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca, mas é um erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela, para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. O que fizeram as valentes mulheres? O seguinte, sem medo, enfornaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam um calor, bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando o milho, porque a fome era daquelas que faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins, assim chamavam os índios as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso, crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba, pedindo à avó que eles fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas, e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem o cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Elas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre, nunca acaba. De Clarice Lispector, Como Nasceram as Estrelas, 12 lendas brasileiras, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2000, página 6 a 8. A ilustração, ok? Clarice Lispector, a nossa escritora e autora do texto, nasceu em 1920 e morreu em 1977. Ela nasceu na Ucrânia, mas veio para o Brasil ainda criança, com a família. Morou em Maceió, em Recife e no Rio de Janeiro. Formada em Direito, escreveu contos e romances, sendo considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras.
Entre seus livros de contos estão Laços de Família e A Descoberta do Mundo. Entre seus romances, A Hora da Estrela e A Paixão segundo G.H. Vocabulário: negror, escuridão densa; singelo, simples, sem ornamento; taba, aldeia indígena; buliçoso, que se move sem parar, agitado; viçoso, que cresce e se desenvolve com vigor, com robustez; e colibri é a mesma coisa que beija-flor. Bom, exploração do texto. Além da origem das estrelas, a lenda explica ainda a origem de outros seres. Que seres são esses? Né? Então vocês vão responder a essa questão, tá bom? Então, quais são os seres? Essas questões estão em múltipla escolha, então no final vocês vão ver as alternativas e vão escolher uma apenas. 2. Isso aqui é muito importante, né? Assim como os contos, as histórias em quadrinhos e as fábulas, as lendas são narrativas e têm a seguinte estrutura: uma situação inicial, a apresentação da situação dos personagens antes de surgir a complicação, algo que acontece e modifica a situação inicial, desencadeando uma série de ações. Em seguida, desenvolvimento, ação, sequência de ações dos personagens. Aí o clímax, ponto de tensão máxima na narrativa. E o desfecho, a complicação é solucionada. Complicação pode ter o nome também de conflito, tá, pessoal? Questão: identifique esses elementos da narrativa lida relacionando as duas colunas a seguir no caderno. Situação inicial, qual seria? Aí você vai escolher aqui a número 1, a número 2, a número 3, a 4 ou a 5. Tá? Vocês vão ler o que está aqui. As mulheres chamam os curumins para que ajudem a encontrar milho. Elas encontram um milharal viçoso, pegam muitas espigas, pedem à avó que eles façam um bolo e comem todo. E o comem todo. Por isso ficam com medo das mães. Isso aqui é o que? A situação inicial, é a complicação, são as ações, é o clímax ou o desfecho. Tá? Você vai achar aqui, por exemplo, a número 2. Os curumins começaram a subir por uma corda amarrada no topo do céu. As mães vão atrás deles. Isso é o que? É a situação inicial, complicação, ações, clímax ou desfecho. Tá? Então é relacionar uma coluna, as letras aqui, com esses números romanos. Ok? Então vocês vão responder as questões. Assinar a alternativa para cada questão proposta. Além da origem das estrelas, a lenda explica ainda a origem de outros seres. Que seres são esses? As crianças, as mulheres, os homens ou as onças? E aqui é a questão 2, tá? Aquela da coluna. Ao que corresponde a letra A? Você vai achar aqui a letra A e vai ver o que se relaciona com ela aqui. É o número 5? É o número 4? Né? Ou a número 2? Você vai fazer a sequência, quando é uma combinação, fica mais fácil de acertar. Ok? Vamos então aguardar a participação de vocês. Passar um vídeo aqui bem rápido de um site bem interessante para vocês estudarem. Bom, pessoal, o site Norma Culta é um site de língua portuguesa, tá? Bem interessante. Nós temos aqui o texto narrativo, estrutura e elementos da narrativa. Tá? Então você vai ler aqui, maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao longo dessa estrutura narrativa são apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Estamos repetindo bastante isso, tá? Principais elementos da narrativa. Os principais elementos da narrativa, também chamados de elementos da narração, são espaço, tá? Já sabemos, né? Local, onde se desenrola a ação, tá? Pode ser local físico, social, psicológico. Tempo se refere à duração da ação e o desenrolar dos acontecimentos. Tempo cronológico significa a sucessão cronológica dos fatos, pelas horas, dias, anos, a sucessão natural, né? O tempo psicológico se refere às lembranças. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências das personagens, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens. Personagens, já sabemos, né, são caracterizados através das qualidades físicas, psicológicas, etc. Né? Os personagens possuem diferentes importâncias na narração, havendo personagens principais e personagens secundárias. As principais desempenham papéis essenciais no enredo.
podendo ser protagonistas, né, ou antagonistas, que dificultam, atrapalham ou impedem. Personagens secundários desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes, ajudam os personagens principais em ações secundárias, ou figurantes, ajudam na caracterização de um espaço social. Pode ser dinâmicas, né, diferentes comportamentos ao longo da narração, tá bom? Pode ser personagem modelada ou redonda, ok? A gente vai ver isso depois em outra ocasião. O enredo, o enredo é importante, ó. Também chamado de intriga, trama ou ação. O enredo é composto pelos acontecimentos que ocorrem em determinado tempo e espaço, são vivenciados pelos personagens. As ações seguem-se umas às outras por encadeamento, encaixe e alternância. Existem ações principais e ações secundárias, mediante a importância que apresenta a narração. Além disso, o enredo pode estar fechado, estando definido e conhecido o final da história, ou aberto, não havendo um final definitivo e conhecido para a narrativa. Quanto ao narrador, já vimos, né, quem conta a história. Pode ser um narrador onisciente ou onipresente, conhece tudo, né, sabe de tudo, utiliza maioritariamente narração em terceira pessoa, mas pode narrar em primeira, é mais raro, né, com discurso indireto livre, tendo sua voz confundida com a voz das personagens. Tal é o seu conhecimento e intimidade com a narrativa. Narrador personagem, participante ou presente, narrador observador, não participante ou ausente, ok? E aqui, ó, através da correta utilização dos termos, né, do discurso, a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, ok? Existem 3 tipos de discurso, que são as 3 formas de introdução das falas das personagens narrativas. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. No indireto, é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. E o discurso indireto livre, um pouco diferente, a gente vai estudar de maneira bem específica, tá? Essas três formas de enunciação. E a estrutura narrativa que já vimos, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão e exemplo aqui de texto narrativo, tá? Então isso aqui a gente vai trabalhar ao longo do nosso ano letivo, né, com vocês, essa parte de elementos e estrutura, tá bom? Aguardar a participação de vocês com as respostas das questões propostas.